Então, galera, como é que vai? Tudo certo? Hoje a gente vai estudar a química orgânica. Vamos falar um pouco sobre ela. Então, essa divisão da química surgiu mais ou menos no ano de 1770 para uma melhor compreensão e estudo. Então, as substâncias extraídas do reino mineral eram estudadas na química inorgânica e os do reino animal e vegetal na química orgânica. Porém, isso veio a cair um tempo depois, por causa da síntese da ureia feita pelo Wöhler. Ele conseguiu extrair uma substância orgânica de um composto inorgânico chamado de cianato de amônia, destruindo a teoria da força vital. Então, a química orgânica continuou sendo chamada assim, mas hoje, modernamente, ela estuda os compostos hidrogenados do elemento químico carbono. Ok? Todo composto que contém carbono é estudado na química orgânica, porém com a presença do hidrogênio, tá certo? Outras substâncias que entram na composição dos elementos, dos compostos orgânicos, são o oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? São chamados os elementos organógenos ou organogênicos, ok? Esses compostos entram na formação da maioria dos compostos orgânicos. O carbono tem algumas propriedades que fazem ser tão importante assim, né? Hoje são em torno de entre 12 e 15 milhões de compostos, não sei bem exatamente, mas sempre em constante evolução o número de compostos orgânicos devido à sua flexibilidade das propriedades que ele possui. Tem a tetravalência, que é a capacidade de se ligar a 4 outros elementos, mesmo carbono ou outras substâncias, também chamada de tetracovalência. Ok? Ele tem 4 elétrons na última camada, possibilitando a ligação com outras substâncias. A segunda propriedade é o encadeamento, né? O encadeamento é a capacidade do elemento químico carbono de se ligar a outros carbonos, formando as chamadas cadeias orgânicas ou cadeia carbônica, gerando uma infinidade de outros compostos. E o caráter anfótero, que é a capacidade do carbono de se ligar tanto a elementos eletropositivos como a eletronegativos. Porém, existem algumas exceções chamadas os elementos de transição. São compostos que contêm carbono e até contêm hidrogênio, mas são estudados na química inorgânica, no caso de óxidos, no caso de ácidos e no caso de sais. Então eu tenho 3 exemplos aqui: o dióxido de carbono, o ácido cianídrico e o carbonato de cálcio, né? O óxido de carbono, que é o primeiro. O segundo é o ácido cianídrico, que contém carbono, nitrogênio e hidrogênio, porém é estudado na química inorgânica. E o carbonato de cálcio, que é um sal, ok? Então, uma breve introdução, né, aos compostos orgânicos. Eles têm grande importância na nossa vida, os carboidratos, né, os nossos alimentos, né, os aminoácidos, né? Então a gente vai estudar isso mais à frente. Espero que tenha contribuído e bons estudos. Abraço do Gordo.